Olá Fabrício, tudo bem? Fale, meu amigo, como é que tá? Tô copiando aqui o link para passar o link pra convidar a galera para participar da live. Já já a gente começa. Chegou meu amigo Edgar, Fernando. E aí, vamos chegando, pessoal. Oi, Jéssica. Walter White? Não, tem que raspar mais a cabeça aqui pra. Eu acho que sou um pouco menos perigoso do que ele. Vamos lá dar mais um minutinho pra começar. O som tá legal aí, pessoal? Estão ouvindo direitinho? Vão dando ok aí, dando um joinha pra dizer se o som tá tudo bem. Beleza, Fernando. Obrigado. Bom, vou abrir aqui as perguntas. Hoje nós temos 7 perguntas. Tá, mais um minutinho e a gente já começa. Olha só, até a patroa entrou na live. Pra não me deixar ficar falando só. Aproveita aí, ó. Tem aí no Instagram, tem esse aviãozinho aí. Clica no aviãozinho e manda pros seus contatos aí pra chamar o pessoal aqui pra live. Ali Carlos, Rejane, sejam bem-vindos. Welton, bem-vindo, meus amigos. Comandante Felipe, seja bem-vindo, meu caro. Vamos lá. Bom, bora começar a live de hoje. São agora, o relógio está errado aqui, 5h03 da tarde. Então, vamos começar. Então, hoje nós temos 7 perguntas. Então, vamos começar aqui pela primeira. Se tiver mais perguntas aí, alguém quer fazer, já passa aqui. Inclusive, Fernando, eu tô vendo sua pergunta aqui, ó. A pergunta é do Fernando. Eldo, capex de empresas de saneamento a se instalarem no Brasil será gigantesco, não? Então, Fernando, eu vou aproveitar a tua pergunta, e vou começar com uma pergunta que foi feita pelo Ellison, que é justamente sobre isso. Ele perguntou: o que é capex? Então, eu já respondo que é capex e já respondo a sua pergunta também. Então, o que é o capex? É o recurso financeiro que uma empresa usa para aquisição de bens de capital, tá? Então é capital, esqueci o que é o EX, mas enfim, recursos. Edgar, obrigado, é 18h03, horário de Macapá. Eu tô vendo no horário daqui que eu tô. Tá, 18h03. Então vamos voltando aqui. Capex é o recurso financeiro que uma empresa usa para aquisição de bens de capitais. Então, se você considerar uma empresa que produz, digamos, produtos químicos, ele tem que construir a fábrica. Então, a fábrica são bens de capitais. No caso que você falou aí, Fernando, quando você está falando de empresa de saneamento, agora nós temos o novo marco do saneamento, né, que foi aprovado recentemente no Congresso. Então, as empresas de saneamento, se partirem do zero, elas vão ter que fazer um alto investimento em CAPEX. Se for privatizado, já vai ter lá os bens de capitais, as bombas, a rede de distribuição de água, de coleta de esgoto, já vai estar instalado, mas vai ser preciso ainda assim investir muito para poder ampliar essas malhas. Então, esse investimento que é feito nesses capitais, nesses bens de capitais, maquinários, veículos, fábricas, tudo isso é CAPEX. E isso aí demanda mais tempo de retorno para o investimento. Tá?
Então é por isso que os grandes projetos de infraestrutura, eles normalmente têm contratos de longo prazo. Fernando, obrigado. É Capital Expenditure, que é justamente o gasto com capital, né, com bens de capital. Então, empresas de infraestrutura, normalmente têm um CAPEX muito alto, porque elas precisam investir, construir, seja uma fábrica, seja uma rede de distribuição de água, seja uma rede de distribuição de energia elétrica, uma hidrelétrica, tá? Uma termoelétrica, que existe muito maquinário. E essas empresas elas têm que ter um contrato com uma certa previsibilidade de retorno por um longo prazo, para poder ser viável para elas fazer esse tipo de investimento. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma empresa que é uma das queridinhas da bolsa, aí, a Rumo, que o código dela é o RAIL 3, né? RAIL 3. Ela é uma malha ferroviária. É uma empresa que ela tem muito capital gasto para poder ampliar a malha e fazer distribuição do mercado agrícola, né? Dos produtos agrícolas do interior do Brasil para os portos. E isso aí depende de concessão de governos e também depende de manutenção e ampliação dessas malhas. Então ela gasta muito, ela tem um CAPEX muito alto e ela precisa de que os retornos sejam previsíveis por um longo prazo para poder valer a pena para ela investir. Tá? Já tem, por outro lado, empresas de baixo CAPEX são empresas, digamos, de serviço. Empresas que não precisam de um grande capital instalado, maquinário, de fábricas, para poder fazer o seu negócio girar. Então elas têm, por outro lado, um CAPEX mais baixo que uma empresa, por exemplo, de infraestrutura. Tá? Concordo contigo, Fernando, com esse novo marco aí. Tem um entusiasmo muito grande, né? Porque você permite regularizar melhor o setor de saneamento, dá uma previsibilidade melhor para quem vai investir, né? Para as empresas e investidores que vão investir nesses projetos. Só que também é um negócio para longo prazo, né? Então por isso que você colocou aí que é para os netos. Mas é melhor que seja para os netos que seja para os bisnetos, né? Então vamos, já que não tivemos até aqui, que tenhamos daqui para frente. Correto? Podemos ir para a próxima? Seja bem-vindo, Bruno. Físio Wilma, bem-vindo. Beleza, Paulo Neto, meu amigo, parabéns. Parabéns não, obrigado. Então vamos lá. Uma próxima pergunta aqui é o seguinte, foi feita pelo Ellison. O Ellison, eu vou falar que ele é o parceiro da live, porque ele mandou perguntas que ficaram, foi tantas perguntas que ficaram para 3 lives seguidas. A de hoje é o seguinte, a segunda de hoje é dele também. O que é e para que serve a subscrição? Bom, a subscrição é uma situação que acontece na Bolsa de Valores tanto com ações quanto com, digamos, com fundos imobiliários. Tá? O que é isso? É uma forma que existe para que o acionista atual de uma empresa ou de um fundo imobiliário, se for o caso de um fundo imobiliário, que ele possa participar no aumento de capital daquela empresa, tá? De tal maneira que não diminua a participação societária dele. Então, por exemplo, vamos dizer que uma empresa ela tem 100 ações, tá? E cada ação vale R$1, tá? Vamos colocar o número 100 mil ações, cada ação valendo R$1.000. Se você é sócio daquela empresa, você tem uma ação, você tem 1% daquela empresa, tá? Mas aquela empresa, por algum motivo, digamos que seja uma empresa dessa que precisa fazer uma expansão da sua malha, por exemplo, de saneamento, né? Falando de saneamento, ela emite mais 100 mil ações para poder captar mais R$100.000 para poder ampliar fazer esse projeto de expansão da rede de esgoto, por exemplo, tá? Nesse caso, se isso acontece, você, em vez de ter 1% da empresa, você vai passar a ter 0,5% da empresa. Você quer ficar com esse 0,5% ou não quer? Se você quiser ficar com esse 0,5%, a empresa você tem que fazer a subscrição, ou seja, você tem que querer participar para comprar esse outro 1% que vai ser uma ação a mais desse novo lote que vai ser emitido, essa nova quantidade de 100 mil ações que vai ser emitido. Isso acontece porque às vezes, assim, se você já é o sócio da empresa, se você já tem ações daquela empresa ou daquele fundo, você tem prioridade nisso. Então, normalmente as corretoras elas têm um prazo que fala assim, olha, até tal dia quem é sócio da empresa pode adquirir
novas cotas pelo valor X combinado, que normalmente tende a ser um pouco mais baixo que o mercado para ter um benefício para quem já é sócio. Agora, se você não tem capital para poder ampliar ou você não quer entrar, simplesmente você não adere àquele prazo e deixa passar a subscrição, tá? E aí o que vai acontecer? A empresa de 100 mil ações, 100 mil reais de valor de mercado, vai passar a ter 200 mil. Se você não aderiu àquela subscrição, você vai ter só 0,5%, tá? Você tinha 1%, você foi diluído, né? A sua participação foi diluída naquele negócio, tá? Já que enfim, é um negócio que para o pequeno investidor talvez não faça muita diferença, porque afinal de contas você vai ter uma participação pequena, né? Sei lá, alguns pouquíssimos por cento ou décimos de por cento do tamanho de uma empresa. Mas para um investidor grande que de repente ele tem lá 40% daquela empresa, ele não quer perder poder ou não quer perder vaga no conselho de administração. Então esses grandes investidores, eles fazem questão às vezes de entrar nessa subscrição para justamente poder continuar tendo um poder de decisão alto na gestão da empresa, tá certo? Então é isso, subscrição nada mais é que uma forma que o acionista atual daquela ação ou daquele fundo ou daquela empresa daquele fundo tem para poder continuar com uma participação igual ao que ele já tinha antes do lançamento do novo projeto. É muito comum as empresas fazerem lançamentos de novas ações, de novas cotas para fundos de investimentos. Imagina uma empresa, um fundo imobiliário que precisa estar sempre crescendo, né, para poder ser mais competitivo e conseguir ter mais poder de negociação e tudo mais. Esse fundo vai captar dinheiro como? Através da Bolsa de Valores, né? Então, é muito comum que fundos imobiliários façam lançamentos para poder captar mais recursos e com esses recursos comprarem novos prédios ou construírem novos prédios ou comprar novas áreas ou comprar novos galpões. Então, é um movimento muito comum no mercado, tanto para fundo imobiliário quanto para empresas. As empresas precisam fazer seus projetos de expansões, então esses projetos demandam recursos que são captados na Bolsa de Valores, tá? Só um parênteses aqui sobre isso. Teve uma polêmica há talvez umas 2 semanas, eu não sei, não lembro exatamente, com aquele youtuber, o Felipe Neto, dizendo que a Bolsa de Valores não servia para nada, né? Que era só especulação. E esse caso de subscrição é muito claro que não é verdade, né? Porque as empresas precisam de recurso, o empresário, para poder fazer a empresa crescer, gerar lucro e gerar benefícios para os seus acionistas, eles precisam fazer esse lançamento, e você como acionista ou pessoa física ou pessoas institucionais, elas podem participar desse movimento e ganhar junto com a empresa. Você está investindo, é uma forma de captar dinheiro de forma mais barata, tá? O Lemesvaldo falou uma coisa interessante também, que muitos fundos imobiliários eles estão captando dinheiro através de subscrição para poder reduzir a alavancagem, né? Então o fundo está muito alavancado com empréstimos para poder fazer a construção. Então, para reduzir isso também, na verdade, isso é verdade. E se você pensar que a subscrição ou esse movimento é justamente para a empresa captar mais dinheiro, né? Ela pode fazer essa captação através de empréstimos ou através dos follow-ons aí, que é a mesma coisa, fazendo novas subscrições. Então você pode captar mais dinheiro para pagar dívida e reduzir a alavancagem, ou captar dinheiro para poder crescer também. Então, assim, de onde vem o dinheiro é da subscrição. Para onde vai, aí depende da empresa. Tem empresa que faz o follow-on, que é justamente lançar mais ações, justamente para poder reduzir dívidas, por exemplo. Então, você não é só necessariamente novos projetos, mas também reduzir dívida. E o Ellison, o follow-on é justamente isso, é você captar mais dinheiro. A subscrição é um direito que você tem dentro do follow-on, tá? Não sei se eu me fiz entender. Dá um joinha aí se entendeu. Então, o follow-on é você lançar novas ações, você captar mais dinheiro. E a subscrição é você falar, ok, eu como sócio quero participar desse aumento de capital. Beleza? Boa. Falando nisso, falando de sócios, vamos falar agora aqui a terceira pergunta sobre os tipos de ações que existem na bolsa hoje. Então a pergunta é o seguinte: qual a diferença das ações UN, PN e ON? Então,
As ações ON, vou começar de trás para frente, são as chamadas ações ordinárias. Tá? Ações ordinárias, por isso que começa com a letra O. Se você vê uma ação na bolsa, o código de uma ação, vamos pegar, por exemplo, Itaú. A holding do Itaú, né? Não é o Itaú Unibanco, né? Não é o banco, é a holding. Ela é ITSA3, por exemplo. Tem a ITSA3 e a ITSA4. Qual é a diferença entre elas? A que termina em 3, ela é as ações do tipo ordinárias, que são aquelas em que você, como sócio, tem direito a voto. Tá? Você pode, quando a empresa quer decidir sobre algum movimento, algum projeto novo, alguma decisão gerencial, assim, em nível de conselho de administração, de estratégia, são convocadas assembleias, né, gerais dos sócios, em que, se você tiver uma ação do tipo ordinária, quando termina em 3 lá no código da ação, você pode votar em uma coisa ou outra. Tá? Tem lá, queremos mudar o estatuto da empresa, por exemplo. Aí é feita uma votação e você pode participar dessa votação. Quer mudar o conselho de administração, se isso for votável. Você pode votar se você tiver uma ação do tipo ON. Tá? Quando é PN, que é o final 4, então pegando do Itaú, por exemplo, da ITSA 4, esse PN que eu falei significa de ação preferencial. Então é uma ação que não te dá direito a voto. Tá? Então você é sócio da empresa, você participa no lucro da empresa, só que você não pode votar nas decisões estratégicas da empresa. Você não pode votar nas assembleias da empresa. Tá? Só que por que ela é chamada de preferencial? Ela é preferencial justamente porque você como sócio de uma ação PN, proprietário de uma ação PN, você tem preferência para receber os dividendos. Então a divisão é mais ou menos assim. Uns sócios decidem o rumo da empresa, só que eles não têm preferência na distribuição de dividendos. Se não tiver dividendos suficientes, se a empresa decidir que vai distribuir dividendos reduzidos por algum motivo, quem é sócio através das ações do tipo PN, o final 4, vai ter preferência para receber esses dividendos. Tá? Então é isso. Um tipo de sócio pode votar, mas não tem preferência para receber os dividendos. Outro tipo de sócio não vota, mas tem preferência para receber os dividendos. Tá? Existe uma coisa também chamada que é o tag along, que significa o seguinte, que se uma empresa quiser comprar outra através de compra de ações, existem empresas que dizem o seguinte: olha, se uma empresa, um investidor quiser comprar essa empresa aqui, por exemplo, ela fizer uma oferta para um sócio majoritário num valor de 10, digamos, R$10 por ações, vamos chamar assim, vamos dizer assim, pegar como exemplo, todo mundo que é sócio daquela empresa tem direito a receber a mesma quantidade por ação. Tá? Isso nem sempre dentro da empresa tem essa política, né? Que são aquelas empresas que não tem um tag along, que é o nome que chama para esse tipo de procedimento. Tá? Então, assim, tomar muito cuidado quando você está numa empresa. Se você, de repente, a empresa é vendida para uma outra ou faz uma fusão, os sócios minoritários acabam sendo prejudicados, porque é uma empresa que não tem necessariamente esse tipo de atitude esqueci a palavra agora, mas esse tipo de gestão focado também nos pequenos investidores. O Ellison falou aí, então para pequenos igual a mim é melhor PN. Eu também acho. Nós como pequenos investidores, longe dos tubarões do mercado que tem 10, 20, 30, 40% de uma empresa, não faz muita diferença, mas a vantagem da PN é que você acaba recebendo dividendos preferencialmente. Né? Então você acaba tendo a valorização da ação, mas também tendo a preferência para receber os dividendos. Ok? Outro tipo de ação é o tipo Unit, 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 de unidade. O Unit nada mais é do que um pacote de ações do tipo PN e do tipo ON. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu, se eu não me engano, em 2019 ou 2018, com o Banco Inter. O código é BID3 ou BID4. Ele tinha o BID3, ações ordinárias,
BID4, ações preferenciais. E a partir de agosto de 2018, ou coisa assim, julho, desculpa, 19, o Banco Inter ele lançou as ações unitárias. Então, são aquelas que terminam com o ticker termina com o número 11. Então, é BID 11. E esse pacote do Banco Inter, se você tinha uma BID 11, você tinha, dentro daquela BID 11, uma ação ordinária e duas preferenciais. Tá? Então, é uma forma de você ter participação com voto, mas também ter preferência para receber dividendos. Tá certo? Então, a BID 11 tem a Klabin 11, que ela tem também os três. Normalmente, as ações, pelo menos eu fiz uma pesquisa recente e eu verifiquei, eu avaliei que as ações do tipo UN, Unit, elas têm maior liquidez, ou seja, elas são mais negociadas do que a Final 3 e a Final 4 isoladamente. Tá? Então, se você verificar o volume de negociação da BID 11, ele é maior do que do BID 3 e do BID 4. Tá? Então, acho que é pela vantagem de você ter em um papel os dois tipos de ações, tanto ações ordinárias quanto preferenciais. Tá certo? Bom, ver o pessoal está chegando aí. Marcelo Muniz, Leandro, Rômulo, sejam bem-vindos. Bom, nossa quarta pergunta. Hoje vai ser um pouco rápido, que são perguntas mais curtas. Então, vamos lá para a quarta. Estamos chegando na metade. Ô Beatriz, tudo bem? A pergunta foi do meu amigo Welton. O Welton estava por aí no começo. Não sei se ele já desistiu. Se está aqui ainda, vai ouvir a resposta da pergunta dele. Uma carteira equilibrada tem quantos por cento de tesouro direto, fundo imobiliário, fundo de investimentos e ações? Elton, eu até falei para você no privado sobre isso. Uma carteira equilibrada vai depender de quem é o dono daquela carteira, né? Dependendo do perfil do investidor. Quando você abre uma conta numa corretora, normalmente não, é obrigatório que você preencha um perfil de investidor. Lembra? Quem já tem conta já passou por isso. Você abrir a conta e tem que responder umas perguntas lá, do tipo: o que você faria se as suas ações, os seus investimentos desvalorizassem 10% em um mês? Você venderia? Você não faria nada? Ou você compraria mais investimentos? Compraria mais daquele tipo de investimento? O que você faria se, enfim, você precisa daquele dinheiro para, digamos, 1 ano, 5 anos, 3 anos? Então, dependendo desse tipo de pergunta, a corretora ela vai colocar você numa caixinha, digamos, como conservador, como moderado ou como agressivo. Essa nomenclatura ela pode variar de corretora para corretora, tá? Então, enfim, tem umas que, para não chamar de agressivo, chama de outra coisa. Eu não lembro exatamente agora qual era a palavra, mas é arrojado, sei lá, uma coisa assim. Mas isso vai depender muito de você, tá? Então, tem investidor que topa ganhar o 2% ao ano do Tesouro Selic, como vocês estão falando aí, como o Rafael está falando, o Elison também. Tem gente que topa comprar só Tesouro Selic, vencimento de 2023, por exemplo, e receber 2,2% ao ano de rentabilidade. E esse é tido como conservador, porque o conservador nada mais é. A diferença qual que é? Falando dos três novamente, né? A diferença é que o conservador é aquele que não aceita muita, ou não se dá bem com muitas oscilações, tá? Então, o Tesouro Selic todo ano vai subir 2%. Vai subir pouco? Mas vai estar sempre subindo. O gráfico é uma reta assim constante para cima. Até pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás, a reta era assim. Subia até 14% ao ano. Era muito fácil, né, investir. São os famosos rentistas, que sem fazer praticamente, não tem nenhum esforço mental, ou intelectual, ou não precisava se preocupar como investir, porque colocava lá no tesouro e ganhava 14% ao ano sem dor de cabeça. Isso mudou. Agora está pagando 2%, mas tem gente que ainda prefere ganhar 2%, subindo, em vez de subir assim, está subindo quase uma reta
paralela à horizontal aqui, né? E tem o outro perfil, que é o perfil que seria, digamos, moderado, que aceita um pouco mais de risco, né? Esse aí, ele não quer um investimento que suba 2% ao ano. Ele quer alguma coisa que no final do ano ele vai ter lá 5, 6, 7% de rentabilidade. Só que não existe almoço grátis. Essa frase é famosa. Ou seja, se você quer ganhar mais do que os 2% ao ano, você tem que tomar risco, né? Você tem que colocar uma parte do seu dinheiro em ativos que vão lhe dar mais retorno. Só que isso tem um preço, né? Qual é o preço disso? Ao invés de você ter uma reta constante para cima, você vai ter aqui umas flutuações, né? Você vai ter um papel que de repente pode cair 10%, pode cair 15%, como está falando o Leme de Valda aí. De repente o conservador ele não aguenta um circuit break. Circuit break é quando a bolsa cai 10% no dia. Então imagina o camarada que ele tem 90% em CDI, tá? Esse cara aí, ele está ganhando 2% ao ano. Mas se um ano, então digamos, no 90% dele, da carteira dele, ele vai ganhar 2% ao ano. Então se ele tem 900 reais, R$1.000 investidos, né? 900 reais subindo 2% vai dar 18 reais. Se eu não estou enganado, né? Dá 18 reais. Então, no final de um ano, essa parte de 900 reais que ele tinha vai ser 918. Os outros 100 reais, ele é um pouco mais agressivo, ele coloca lá em ações. Se no ano aqueles 100 reais caem 10%, por exemplo, ele tinha 100, ele vai passar a ter 90. Então ele tinha 918, certo? Da parte mais conservadora, e 90 no final, vai ter R$1.008. Se ele tivesse deixado tudo no CDI, ele teria 1.020. Falei, caramba, o cara podia ter 1.020, vai ter só 1.008, perdeu R$12. Mas e se a bolsa sobe 10%? Ele teria os 1.918 mais 110. Então ele teria 1.028, ou seja, ele teria um ganho maior. Então isso permite, quando você tem um pouco mais de agressividade na sua carteira, com ações, com ouro, com dólar, enfim, com uma carteira um pouco mais diversificada, você pode ganhar mais do que só ficar no CDI, mas também pode perder. Você pode ter uma perda em um ano ruim dos outros papéis. Tá? Então saímos do conservador, que é tudo no CDI, tudo lá bonitinho, 2% ao ano, mas ganha pouco. O moderado pode ganhar mais, como pode ganhar menos. Mas quando ele ganha mais, não é muito a mais. E quando ele ganha menos, não é muito a menos. Tá? Então são oscilações, digamos, pequenininhas assim. Já o perfil mais arrojado, o perfil mais agressivo, é um perfil que normalmente toma mais ações, né, que dos ativos, junto com o fundo imobiliário, enfim, fundos de ações e tal, que também são ações, acaba tendo uma variação maior ao longo do tempo. Tá? Isso é bom para cima, mas também essa variação ela é tanto para cima, que é bom, né, quanto para baixo. Né? Então, quem investe, por exemplo, digamos 30% a 40% em ações, está sujeito a oscilações de perder, de repente, em um dia, 10%, como aconteceu. Esse ano teve um dia que perdeu 12%. Imagina, em um dia você perder 12% do seu patrimônio. Nem todo mundo está preparado para isso. Né? Por isso que é importante você ter uma carteira balanceada. Então, respondendo a pergunta do Elton, qual é o mais adequado? Depende do seu perfil. Se o seu perfil é de longo prazo, se você tem uma carteira focada, digamos, para a sua aposentadoria, e falta, sei lá, 20 anos para você se aposentar, pelo que você pensa, 30 anos, 25 anos para você se aposentar, você pode tomar um pouco mais de risco. Porque uma queda hoje de 12%, uma queda de 12% hoje, daqui a 20 anos ninguém vai lembrar dessa queda. Né? A não ser que durante 20 anos o mercado de ações ande de lado ou caia. Né? Então, pode acontecer? Pode, mas não é o normal. Tá? Só que tem que ver, como o dinheiro é seu, a vida é sua, você tem que pensar bem, quanto que eu aguento de olhar lá e ver que o meu patrimônio caiu 10%. Né? Agora, pensa o seguinte, uma carteira balanceada que tem, digamos, 50% de tesouro direto,
Essa parte, essa metade da sua carteira que tem Tesouro Direto, ela vai estar protegida porque ele vai crescer 2% ao ano. Aconteça o que acontecer. Tá? Então não importa se subiu 10, subiu 20 a bolsa, essa parte você vai ganhando os 2%. Na outra parte que você vai estar um pouco mais diversificado, você pode ter ações, você pode ter fundos imobiliários, você pode ter dólar, você pode ter ouro, enfim, pode ter outras moedas, como você quiser. Essa vai variar mais. Digamos que seja a pimenta, o tempero na sua carteira, para que no futuro, num prazo um pouco maior, você consiga ter mais do que aqueles 2% ao ano. Tá? E também outra coisa, esse tipo de a carteira, o seu perfil, ele não deve ser pensado só como sendo como sendo uma coisa estática, né? Em que você começa como conservador e morre como conservador, como um perfil de investidor bem conservador. Você pode mudar isso ao longo da sua vida. Para quem tem, digamos, 20 anos, 22 anos, 25 anos, ou como para meu filho, um dos meus filhos quis montar uma carteira de ações, montou uma carteira de ações para ele. Ora, ele tem 10 anos. Ele pode comprar 100% de ações, até porque ele não precisa desse dinheiro, né? É um dinheiro que ele vai usar quando ele estiver maior, quando ele pega a mesada dele, sempre compra um pouquinho lá de ações. Quando ele estiver com 18 anos, 20 anos, se ele não tiver nada, ele está começando a vida, ele pode recuperar isso aí. Agora, se você tem já 50 anos, né? Você quer se aposentar com 60, tem 10 anos mais de trabalho, assim, que você quer se dedicar mais ao seu trabalho antes de se aposentar. Você não pode, de repente, ser tão agressivo, podendo perder 30, 40% do seu capital nos próximos 10 anos, né? Então, nesse caso, aí você tem que migrar para um perfil de muito arrojado, se você tiver, para um pouco mais moderado ou conservador, né? No meu caso, assim, eu penso assim, sempre tem que ter um pouco de tudo. E você pode ir balanceando ao longo do tempo, tá? O mercado tá bom, compra mais ações. O mercado tá muito volátil, tá muito estressado, vende um pouco de ações que você teve lucro, põe um pouco mais na renda fixa e espera o mercado ter uma realização, né? Perder um pouco de valor por conta de uma crise e você comprar um pouco mais. Claro que ninguém sabe quando isso vai acontecer. E aí depende de você estar fazendo sempre uma gestão ativa do seu patrimônio, tá? E aí nesse caso significa você ou você mesmo fazer isso, né? Vender um pouco de ações e comprar uma renda fixa, ou fazer o contrário, ou comprar dólar, ou comprar ouro, ou, enfim. Ou você delega isso para um gestor que faça para você, através de fundos de investimento, através de clubes de investimento, enfim, alguém que entenda e que goste de fazer isso para você poder se preocupar somente com o seu trabalho, tá? Mas eu sou adepto do seguinte: não deixe o seu investimento parado, rendendo pouco. Se permita um pouco de risco. Se permita, através de ser um pouco mais agressivo, chegar a ter um patrimônio maior lá na frente, do que ficar muito conservador e deixar o tempo passar quando vê já está tarde demais, não consegue. Você vai querer ganhar 10% todo ano, 20% todo ano, aí você tem que assumir muito risco, aí você pode, em vez de ganhar, perder esses 20, 30%. Beleza? Espero que não tenha me alongado muito, mas eu acho que é importante essa ideia de entender que cada investidor tem o seu perfil. Inclusive, eu acho até que eu vou pular, que seria a última pergunta, foi a última pergunta que eu recebi para essa live de hoje. Vou responder agora, que justamente seria, digamos, uma continuação disso. Ela foi feita pelo Márcio Góes, e a pergunta é o seguinte: quais os primeiros passos para investidores iniciantes? Quando você já tenha o capital para investir, o primeiro passo é você começar a investir, tá? Eu sou adepto de que você aprende mais fazendo, né? Aliás, eu acho que você aprende mais aquela disciplina, na escola que você mais teve, que você teve professor mais chato, que ficava te cobrando para você fazer exercício, para você responder, você se expor ao risco de ter que apresentar um trabalho na frente, ou enfim, qualquer disciplina, qualquer curso que você faça, você só vai aprender efetivamente e guardar aquilo para sempre com você quando você estiver fazendo. Então, uma profissão, você não aprende uma profissão num banco de uma escola, de uma universidade, tá? Você aprende essa profissão lá no chão da fábrica, lá na sala de aula, dando aula, lá no quartel, no caso do Elcio, né, que é militar, lá no consultório médico para quem é médico, lá no tribunal para quem é advogado. Você aprende sua profissão atuando nela, tá? Tendo experiência no dia a dia, frustrações, ganhos,
no dia a dia. Para investir é a mesma coisa. Você não vai aprender a investir pegando um livro desse tamanho aqui e lendo esse livro e achar, não, eu já sei investir. Se você nunca colocou R$ 1 fora da caderneta de poupança. Né? Então, para onde começar? Comece a investir. Como? Ganhando prática. E como é que você pode ganhar prática? Pega um valor pequeno lá do que você tem. Sei lá, você tem 10 mil reais. Pegou lá um bônus, alguma coisa lá, 10 mil reais. Pega, se você não sabe nada, pega ali R$ 1.000 daquilo. Compra lá umas ações. Porque as pessoas acham que investir é comprar ações, né? É investir na bolsa de valores. Não necessariamente. Mas é o mais arriscado, então talvez seja o que mais cause preocupação. Tá? Então, pega 10% do que você ganhou, coloca em algumas ações e vai observando. Quando você tem o dinheiro aplicado em alguma coisa que varie, mais você vai ficar olhando, vai ficar acompanhando, você vai ter interesse pela notícia, você vai ter interesse para saber por que a bolsa caiu, por que a bolsa subiu. Então isso você vai aprendendo. Muito bem, Wellison, skin the game, pele em jogo, né? Você colocar a sua pele em jogo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre skin the game aí. Mas é isso, vai ganhando prática. Com esses 1.000, 10% você pode acertar e pode errar. E é bom que você erre. Se você errar, erre pequeno, porque você está com uma pequena parte do seu capital. Conforme vai passando o tempo, não tenha pressa. Não tenha pressa. Investir não é uma jornada de curto prazo. Você não precisa pensar que você vai ficar rico, igual os filmes mostram, pessoas que ganham milhões de dinheiros. Tem um monte de influenciador aí que quer mostrar que ganhar dinheiro é fácil. Não é fácil. Investir não é fácil. É uma coisa que demanda tempo, demanda paciência. Mas você só consegue ter os frutos disso aí se você tiver esse tempo, essa paciência e você tiver dinheiro investido, tá? Eu brinco assim que eu nunca ganho na loteria, mas também eu nunca jogo, né? Então assim, eu só vou ganhar na loteria se eu jogar, né? Nesse caso eu ganho rápido, né? Mas é bem, bem, bem difícil. É mais fácil perder tudo apostando sempre, não ganha nunca, do que ganhar uma vez, mas enfim, você tem que fazer parte do jogo, tá? Outra coisa, leia. Procure entender o mínimo. Se você vai comprar uma televisão, eu tenho certeza que você não vai dar R$ 4.000 numa televisão boa, sei lá, 50 e tantos polegadas para colocar na sua sala, naquela sala confortável que você fez na sua casa. Você não vai comprar uma televisão de R$ 4.000 sem pesquisar sobre ela, sem comparar o preço dela com outras, sem ir em lojas diferentes, sem ir quem conversar com algum colega que tenha uma televisão como aquela, ou um carro, que seja um carro. Então você gasta tempo para comprar essas coisas que no final das contas são despesas, né? Não é uma coisa que vai dar um retorno para você. Por que não gastar tempo com aprender o mínimo ou entender o mínimo sobre o seu dinheiro, né? Sobre a sua poupança, que no final das contas é o seu suor, né? Que está ali guardado nas suas aplicações, né? Então leia bastante, tente sempre entender passo a passo, assim, um pouco de cada vez. É claro que eu entendo que tem gente que não tem tempo, assim, que não tem tempo, que não é dessa área, assim, que não tem facilidade com números ou não tem facilidade com os termos, porque realmente não é muito simples você falar em CDI, CDB, aí falar ITSA 4, MGLU 3, Magalu 3, isso parece grego, né? Aí tudo bem, mas mesmo assim você tem forma de investir, mesmo não sabendo nada e não querendo aprender nada. Você tem os fundos de investimento. Aprenda o mínimo para você poder, no mínimo, montar uma carteira mais ou menos ajustada e de tempos em tempos ir revisando ela, tá? O Edgar deu uma dica aí que eu não conhecia. Ele falou assim: os fundos data-alvo é uma ajuda para quem não quer acompanhar muito de perto. Ah, legal, depois eu vou dar uma olhada sobre isso. Até eu já ouvi falar de uma ferramenta que uma amiga falou, que você dizia assim: olha, você coloca lá talvez seja até a mesma, eu não conheço realmente, mas vou dar uma checada e obrigado pela dica, Edgar. Que ela falou sobre uma ferramenta que você coloca lá o valor e fala: olha, eu quero ter tantos por cento em ação, sei lá, tantos por cento em renda fixa e tudo, e o robô lá, ou a ferramenta, faz uma carteira para você balanceada, seja com fundo, seja com ações, e de tal forma que você tem aquela composição e você não precisa se preocupar em comprar o que você vai comprar. Claro que aí você está na mão de uma inteligência artificial, né, de um robô, ou de um sistema que você não conhece que tem por trás, então
enfim. Mas mesmo assim, existem hoje muitas ferramentas que podem lhe ajudar com isso. Hoje é muito mais fácil investir do que era antigamente, né? Depois eu vou falar de livros aqui. Eu vou falar uma história aqui do Warren Buffett. Uma vez perguntaram para ele que por onde começar a investir, né? Aí ele pegou e falou assim, bom, ele falou, qual a empresa, quando é que ele estuda, como é que ele faz para poder começar a investir? Ele falou, bom, comece pela letra A. Né? Ele se referia assim, pega as empresas que começam com a letra A e leia sobre ela, depois passa para a empresa que começa com a letra B e assim vai até a Z. Ele é um cara muito espirituoso, né? Porque só na Bolsa Americana tem mais de 5.000 empresas listadas, então assim, dá muito trabalho para o cara começar da A a Z. Mas hoje tem muito mais ferramentas, né, para fazer isso. Você quer saber você pode, tem vários sites que mostram comparação entre empresas, isso é muito bom para você, se você quer comparação de empresas diferentes, você pode comparar elas, ver quem é que está melhor financeiramente. Hoje tem muitas casas de research, né, que a mais famosa delas é Empíricos, mas tem a Suno, tem a Nord Research, tem lembra de outra aqui, a Eleven Financial, enfim, tem várias casas aí. O que são essas casas? São analistas que analisam para você empresas, investimentos em renda fixa, investimentos em fundos imobiliários, e essas empresas elas lhe dão dicas do que comprar, do que vender, comprar, quando vender. Então, minimamente, você pode fazer o seguinte, assina um relatório de uma dessas empresas e vai acompanhando a carteira lá que eles sugerem, e de tempos em tempos, se for o caso, muda alguma coisa e tal. Você vai tendo confiança. Conforme você vai fazendo, você vai tendo confiança no que você está fazendo e vai podendo assumir um pouco mais de risco, tá? Mas sempre com responsabilidade, tá? Não adianta, como eu já falei, não é uma corrida de curto prazo, tá? Tem que ter disciplina, sempre poupar, sempre investir um pouco, mas sempre tá no jogo, né? Eu até fiz uma postagem essa semana sobre isso, né? De um livro que eu estava folheando, que o importante não é se você acertar o timing de quando é a melhor hora para entrar, começar a investir. O importante é você ter tempo, é você estar presente no jogo, é você estar investindo. No longo prazo isso faz muita diferença. É mais importante você estar sempre, constantemente poupando e investindo do que acertar o dia certo de investir, de quando entrar, tá? Bom, espero que tenha ficado claro aí, Márcio. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí. Bom, vou aproveitar que entrou aqui minha amiga Carol Feio, doutora Carol, e vou responder uma pergunta. A pergunta que eu mais gostei foram muito boas perguntas, mas tem uma até peço desculpa ao Ellison, muita pergunta aqui hoje, né? Mas Ellison, essa pergunta aqui me pegou no coração. É do Arthur Sotelo, marido da doutora Carol. Ele perguntou aqui: Eldo, dá indicação de livros de mindset para candidatos a investidor, né? Então, basicamente ele pediu dicas de livro, tá? Eu adoro ler, né? Sempre gostei de ler, enfim. E aí eu falei, cara, vou revisitar aqui o que é que eu li sobre investimento que me fez mudar. Arthur tá aí? Abraço pro meu amigo Arthur. Pergunta. Então, o que me fez pensar sobre começar a investir, né? Eu me interessar por esse assunto. Então, eu até fiz um print aqui, eu organizei essa resposta, pegando um print da capa desse livro que eu vou indicar, e já mostro aqui, depois você pausa aí o vídeo. Deixa eu abrir aqui o iPad para mostrar. Eu vou falar de cada um deles, né? E explicar mais ou menos sobre cada um desses livros. Então, um livro que sempre eu indico para quem está começando a investir em ações, é um livro muito prático, né, de leitura rápida, é esse aqui. Não sei se dá para ver aí. Conversa com Gestores de Ações Brasileiras. Essa aqui é a primeira edição dele, tá? É da Luciana Seabra, tem uma segunda edição. Se eu não me engano, eu acho que não, se eu não me engano não, com certeza. No perfil Investidor em Comum, nesse perfil aqui, um dos primeiros posts que eu fiz foi indicando esse livro, mas a foto que está lá é da versão mais atual, tá? Esse livro aqui me abriu a cabeça pelo seguinte, eu gostei muito dele, porque são um livro de entrevistas, se não me engano, são 20 gestores, ou menos, enfim, não importa. Mas eu percebi que não existe o jeito certo de investir. Porque são gestores que são
de muito sucesso, mas todos eles mas não são, não tem a mesma, nenhum deles tem a mesma estratégia que o outro, né? Eles investem de forma diferente, tá? Então mostra que por mais que você tenha, não existe a estratégia correta para investir, né? Tem um que é mais focado em dividendos, tem um que é mais agressivo, tem um que é mais conservador, tem um que é mais mercado internacional, e ainda assim todos são bem sucedidos, tá? Então o importante é isso, você tem que estar sempre aprendendo, e aí aprender com esses caras aí que já são bem sucedidos ajuda muito a gente, que é pequeno investidor. Um outro livro, esse aqui é focado em gestores do Brasil, tá? Um outro livro foi esse aqui, Gurus, Enriqueça com Ações. Isso aqui é um compilado, né? Os dois são da Empíricos. Eu acho que eles vendem também na Amazon, em lojas do ramo. Esse aqui ele pegou, os dois autores, né, que é o João Piccioni e o Max Bon, eles pegaram um compilado dos 10 maiores investidores do mundo, né? Eles são todos americanos, se não me engano. Enfim, não são todos americanos não, porque eu tenho o Soros aqui, o Soros ele não é americano, mas os 10 maiores investidores no mundo, e fala da filosofia de cada um deles. E, novamente, não existe o jeito certo. Tem um cara que é mais focado em crédito, tem um cara que é mais focado em empresas de crescimento, tem um cara que é mais focado em empresas de pequeno porte. E, enfim, foi muito interessante ler esse livro porque eu acabei vendo diversas formas diferentes de cabeças para investir, tá? Então, esse livro aqui é bem legal. Eu gostei muito dele. É uma leitura muito rápida também. São poucas páginas. É um livro, sei lá, de 100 e poucas páginas. E dá para ler rapidinho, tá? Um outro livro que eu... é esse aqui. Eu não sei se... talvez apareça ao contrário para vocês, mas eu vou ler aqui. A Lógica do Cisne Negro, que é do Nassim Taleb. Esse livro aqui ele fala assim, ó, A Lógica do Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. O Taleb ele é muito famoso pelas suas teorias do caos. Assim. Ele mostra nesse livro aqui como pequenos eventos que não são esperados podem mudar completamente o rumo. Ele não fala só de investimentos, tá? Apesar de ser um investidor, um matemático, filósofo, ele fala da vida em geral, né? Ele fala de eventos em geral, como pequenos eventos podem mudar completamente o rumo das coisas. Isso serve também para os investimentos. Às vezes você acha que nunca vai uma empresa cair, vai falir. Aí você põe todo o seu dinheiro naquela empresa, falando de investimentos, né? Que é o negócio, a conversa aqui. O que acontece? Aquela empresa vai falir. Pode não acontecer 1% das vezes, 0,1%. Mas a hora que chegar esse dia e você não estiver preparado para isso, você perdeu tudo que você tinha. Então ele fala sobre isso. Você pensar nos eventos extremos que podem impactar a sua carteira, a sua vida, né? Porque não é só sobre investimentos, tá? Muito legal esse livro. Seguindo aqui no Taleb, esse livro aqui chama Antifrágil, tá? Talvez seja ao contrário, mas esse aqui é a capa. Também do Taleb, é uma sequência do Cisne Negro, que ele fala sobre o antifrágil. O antifrágil, a gente pensa que existe uma coisa pode ser frágil ou robusta, né? Uma coisa frágil é que se você, por exemplo, pegar um pedaço de vidro e se você bater com um martelo numa taça de vidro, ela vai quebrar. Ela é frágil. Uma coisa robusta, você pegar digamos, um pedaço de madeira, uma rocha e pegar com um martelo, mesmo martelo e bater nessa rocha, provavelmente não vai quebrar, porque ela é uma coisa resistente, uma coisa robusta, mas ela continua igual. O antifrágil é o melhor dos mundos, porque é uma coisa que, por mais que você quando você bate, quando essa coisa sofre um estresse, ela não só resiste, como ela fica melhor, né? Isso para um dos investimentos é o seguinte, é você ter uma carteira que no momento de crise como essa da pandemia que o Germano falou aí, Germano, espero que eu não esteja errando o seu nome aqui, né? Germano Loli Júnior. Essa pandemia, se você pode ter uma carteira que, por mais que um evento como esse aconteça, a sua carteira se beneficia porque ela tem uma parte dela que vai se beneficiar com, por exemplo, o caos. Digamos, quem tem ouro e dólar na carteira, por mais que as suas ações caíram, quem tinha ouro e dólar teve uma alta, pode ter tido até uma alta ao longo desse tempo, porque ouro e dólar se valorizaram muito, né? Então, por mais que tenha sido um momento de muito caos, de muito estresse, você se beneficia, você ficou antifrágil. Esse é o conceito e é muito bom esse livro aqui. Bom, um outro aqui,
chama 1929. E junto com ele, esse aqui fala da crise que teve em 1930, é do Ivan Santana. É um livro que eu lia, toda vez que eu lia ele, eu ficava pensando, caramba, eu vou vender tudo que eu tenho e guardar embaixo do colchão, porque ele falava como a crise de 29 ocorreu, assim, foi contação, é uma história, é um pouco de história real com ficção, é um jeito muito bacana de escrever desse autor. Ele é um investidor também aposentado, já um cara, é uma lenda no mercado brasileiro, e é escritor hoje em dia. Então, assim, ele fala de como o mundo estava antes a empolgação que estava com o mercado de ações e, de repente, em 29 e 30 teve o crash de Nova York, que agora acabou sendo superado, né, em termos de velocidade por esse crash aqui de 2020, né? Estamos na história. Mas vale a pena ler para lembrar da história que as coisas podem dar errado, tá? Aí, aproveitando a deixa desse livro aqui, eu vou mostrar o que eu estou lendo agora, que esse aqui, ó. Ele é em inglês, tá? Too Big to Fail, que é, na verdade, é muito grande para cair. Eu acho que é esse o nome em português. Que é do Andrew, tá aqui o nome do autor, Andrew Ross Sorkin. Sorkin. Ele é um escritor, é um autor da New York Times, um jornalista. Ele fala do crash de 2008. E eu tô bem no começo, mas mostra assim como a ganância daqueles que querem ganhar muito rápido, como eu falei também, o Ellison falou aí, de querer ganhar a corrida de 100 metros sendo que é uma maratona, leva o mercado ao caos, né? Então você como investidor, a gente como investidor, tem sempre que pensar que as coisas podem dar errado e não achar que porque está ganhando vai ganhar sempre, tá? Então esse tipo de livro eu gosto porque abre a nossa cabeça pra gente entender que não é só ganha-ganha, né? Não se ganha sempre, tá? Tem que estar preparado para o momento de revés do mercado, e esses livros são bons por causa disso. Bom, tem um tempinho aqui, tomara que eu me empolguei porque eu adoro ler, então compartilhar com vocês aqui o máximo que der de livros. Outro que eu li há pouco tempo, eu ainda não acabei porque era emprestado, era digital, tive que devolver, mas eu quero pegar novamente, é esse aqui, Princípios, do Ray Dalio. Ele fala esse aqui, o Ray Dalio, ele é um dos maiores gestores do mundo, e ele fala sobre os princípios tanto da vida quanto do trabalho para um bom investidor. Assim, ele fala, na verdade, não é só sobre investimento, né? É geral, mas para o mindset de investidor, que é como o Arthur perguntou, é um livro muito interessante, escreve muito bem ele. Ele é um gestor que ele se preocupa muito em escrever. Quem tiver Twitter, procura depois lá o Ray Dalio, escreve esse nome dele, Raydalio. Ele é um cara muito preocupado, ele é bilionário já há 70 anos, eu acho, muito preocupado em compartilhar conhecimento, e todo dia ele posta pílulas de conhecimento dele lá, da história dele, e é um livro muito interessante, muito bom para pensar tanto. No caso, ele fala sobre a empresa dele, como ele construiu, como ele vê o mercado, como ele vê as relações interpessoais, como ele vê as relações com a família. É um livro muito, muito bacana mesmo. Eu acho que vale a pena ler. Tem um livro que é muito famoso, assim, que eu li quando era jovem. Não lembro muito dele, mas eu lembro que quando eu li, eu fiquei muito empolgado. Esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Acho que talvez alguns já tenham lido. Eu lembro muito desse livro, assim, eu li pouca coisa, muito pouca coisa, mas eu lembro que na época que eu li, eu fiquei, nossa, que coisa legal esse livro aí. Mas eu lembro uma lição que falava sobre você comprar ativos e não comprar passivos. Você comprar coisas que podem lhe dar retorno e não ficar gastando dinheiro com coisa que só dá despesa, né? Então, se o livro me marcou por uma ideia, foi essa. Você pensar o que você vai comprar, usar o seu dinheiro, se vale a pena você gastar com coisas só que vai demandar mais despesa, ou se vale a pena você investir que vai lhe dar mais retorno. E não vale só para dinheiro, vale também para família. Você gastar o tempo com a sua família, que é uma coisa que vai dar sempre retorno, do que você gastar coisa com tempo, com coisas menos importantes. Então, assim, balancear tudo junto um pouco com a ideia do Ray Dalio. Mas eu lembro que esse livro me marcou muito quando eu li. Eu tinha, na época, acho que uns 16 anos, já faz mais de 20 e poucos anos, mas ainda eu lembro disso aí. Tá? E um outro livro que eu estou lendo agora também em paralelo com... Eu sou assim, eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo, leio um capítulo de um, aí depois leio outro de outro. Acaba que eu demoro um ano para ler um livro porque eu vou dividindo com outros. Mas esse aqui, em termos de investimentos, é sensacional. Chama Dominando o Ciclo de Mercado, tá? Do Howard Marks. Tá? Esse cara aqui é o segundo livro dele, o mais famoso, que é o primeiro antes desse aqui, na verdade, não sei se é o segundo, enfim.
Mas esse aqui eu comecei a ler por esse e ele fala sobre o ciclo de mercado. Fala sobre o ciclo de investimentos imobiliários, sobre o ciclo de crédito, sobre o ciclo do investidor em si, que o investidor às vezes só quer entrar quando tá a euforia, acha que tudo vai dar certo sempre, e aí ele acaba entrando na hora errada, né? E ele fala que você entendendo esses ciclos que todo mercado tem, você pode se tornar um investidor melhor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma lista desses livros aqui e vou colocar um print, eu vou colocar um story logo na sequência daqui dessa live para vocês depois darem um print e acompanharem lá e pegarem lá as dicas. Bom, pessoal, o nosso tempo está acabando. Nós temos mais 4 minutos, mais ou menos, 3 minutos. Então não vai dar para responder a próxima pergunta do Davi. Mas como o Davi não está aqui, ele está de castigo, eu não vou responder a pergunta dele. Brincadeira, Davi, se você ver essa live depois, vai ficar salva aí. Eu prometo responder na próxima semana. Tá? Mas aí eu queria agradecer a todos que mandaram perguntas. Tá? E quem tiver pergunta, alguma coisa que queira que eu comente na próxima semana, não precisa esperar eu colocar lá a caixinha de questões na quinta ou sexta-feira. Já pode mandar no privado, que aí a gente já anota e já deixa pronto para fazer a live na próxima semana. Tá bom? Espero que tenham gostado. Vou deixar salvo essa live aqui no nosso Instagram, para quem não pôde acompanhar tudo. O Daniel reclamou aí que chegou atrasado, mas aqui não é igual a faculdade, que chega atrasado perde o começo da aula, vai poder ver depois. Tá? Depois eu passo as questões para vocês. E, enfim, muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Um abraço.